Olá, meus caros enadistas, minhas caras enadistas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não importa, né? Vamos ver o horário que vocês estão assistindo esses vídeos. A partir de hoje eu começo com vocês, outros professores também vão iniciar com vocês uma série de dicas sobre o ENAD. Para quem não me conhece, né, eu sou o professor Fabiano Pires Castanha, sou professor de Direito do Campus Biguaçu e também coordenador do curso. E a minha incumbência, a partir desse momento, vai ser passar para vocês algumas dicas interessantes da área que eu mais gosto, da área que é o direito tributário. É uma área que ou é muito temida ou amada, né, por muitos alunos. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? O direito tributário não é difícil, né? Claro que também não é facílimo, mas algumas dicas, algumas pequenas orientações a gente pode repassar para vocês, certo? Então eu gostaria de comentar a partir de agora a respeito delas. O primeiro detalhe que eu queria desde já comentar, independentemente de qualquer que seja a área e de qualquer questão, é que, se tratando de ENAD, nós sempre temos que ter o cuidado de, na resolução das questões, atentar para o tamanho dela, não se assustar com o tamanho das questões. Ou seja, né, fazer elas, não tornar o tamanho, a extensão da questão um inimigo, um bloqueio ou algo do gênero. Então, sempre ler as questões de trás para frente, ler pelo enunciado e depois ler o texto principal, ou o texto de apoio, ou a figura, a imagem, isso é fundamental, né? E quando se fala de direito tributário, vocês precisam também ter em mente uma coisa, que para muitos parece inacessível, talvez para vocês que foram meus alunos não seja. O direito tributário, ele tem uma coerência, ele tem um começo, tem um meio e tem um fim muito bem definidos, não é? Mas vamos supor que vocês não saibam de nada, que vocês tenham dado um branco, não esqueceram, não sabem mais o que é o direito tributário, né? Então, por onde que nós devemos partir, certo? Nesse sentido, eu vou passar, né, logo em seguidinha com vocês para a nossa lousa digital, e aí eu vou demonstrar para vocês alguns pontos bem iniciais, nós vamos continuar conversando ao longo das próximas semanas, dos próximos dias, mas alguns pontos iniciais que eu entendo que são pertinentes. Então, vamos lá, lousa. Então, para começo de conversa, quando se trata de direito tributário, nós temos que atentar para este intervalo aqui, dos artigos 145 ao 162 da Constituição. Falou em direito tributário, pensou automaticamente nesses artigos. Esse é o ponto de partida. Se vocês conseguirem ler do 145 ao 162 da Constituição, metade do nosso trabalho está resolvida, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Outra questão que eu acho fundamental, né? Provavelmente no ENAD vai cair uma ou duas questões de direito tributário, no universo de 30 não é insignificante. Então, falou em direito tributário, uma das primeiras coisas que nós temos que pensar são os princípios constitucionais tributários. Esses princípios, destacadamente, o princípio da legalidade e o princípio, eu apostaria no princípio da anterioridade. Dois princípios fundamentais. E eu vou explicar para vocês na outra câmera um pouquinho de cada um. Pois bem, quando a gente fala de legalidade, sempre é bom lembrar. Toda vez que a União, o Estado, o município ou o Distrito Federal estiver para criar ou aumentar um tributo existente, ele só poderá fazê-lo por lei. E por lei, aqui nós temos que entender, e não podemos nos confundir, não é só a lei ordinária ou a lei em sentido estrito, como alguns costumam chamar, mas também os tributos podem ser criados por lei complementar e medida provisória. Além disso, nós também temos o princípio da anterioridade, que é fundamental, é cobrado não só no ENAD, mas na OAB, na maioria dos concursos públicos. Uma vez criado um tributo ou majorado um tributo já existente, é preciso que se observe um prazo anterior para que esse tributo passe a valer, para que as pessoas passem a pagar esse tributo a mais, se já havia, ou um tributo novo que até então não existia. Esse prazo pode ser, segundo a anterioridade anual, dia 1º de janeiro do ano seguinte ao da instituição do tributo, ou ao seu aumento, ou pode ser dali a 90 dias, que é a anterioridade nonagesimal. Sempre lembrando, mas professor, qual o critério que eu devo utilizar? Simples, o critério que você deve utilizar é
qual é o mais benéfico para o contribuinte? Qual é o prazo mais interessante para o contribuinte? O da anterioridade anual ou da anterioridade nonagesimal? Normalmente, de janeiro até o final de setembro, é a anterioridade anual. Se o aumento ou a criação do tributo for nos últimos 90 dias do ano, fatalmente será a nonagesimal, também chamada de noventena, certo? Então, os princípios constitucionais tributários são fortíssimos, são muito prováveis de cair numa prova que tem um alto teor crítico, como é a prova do ENAD. Estejamos atentos para eles. Recado finalzinho, antes da gente ir para o próximo vídeo. Ah, professor, mas onde é que eles estão mais ou menos mesmo que o senhor dizia? Digo e repito, dos 150 ao 152, os princípios, 150, 151 e 152, nomeadamente os 150. Certo, meus caros? Vamos para o próximo vídeo, onde eu vou dar mais algumas dicas. Até mais.